Nós te damos graças, ó Deus eterno, pela visão que deste àqueles homens e mulheres, desde 1936 e por todos aquelas que desde então vêm escrevendo sob a tua proteção e unção a história dessa igreja. Damos-te graças em nome de Jesus. Nós às vezes achamos que teologia é um assunto para especialistas, mas não é. Porque o modo como nós oramos vem da nossa teologia. Se a nossa teologia, por exemplo, diz que Deus não é onipotente, nós não oramos a Ele colocando aqueles problemas, aspas, sem solução. Se nós achamos que o nosso Deus é bravo, pronto para nos dar um castigo a alguma falha que cometamos, nós vivemos tremendo só em pensar nele. A nossa teologia é dada por nossos pais. É por isso que às vezes nós passamos por uma experiência de conversão e vivemos uma vida diferente dos nossos pais, mas ainda a teologia é a deles. Por exemplo, nós entendemos que, e todos certamente comigo de acordo estão, que a nossa teologia tem que ser bíblica, no sentido de que venha do que está na Bíblia. Um dos nossos problemas é que, fazendo isto, nós às vezes tendemos a pegar um único versículo da Bíblia e formar uma teologia a esse respeito. Eu quero citar um exemplo, porque ele é absolutamente danoso. Nós lemos nos 10 mandamentos, vou abrir aqui, texto muito conhecido. Você sabe em que livro está? Em que livro está? Primeiro registro dos 10 mandamentos? Hein? Êxodo. Qual o capítulo? Já disseram, completa aí a mensagem. Então, nós lemos aqui o seguinte, Êxodo capítulo 20, o verso 5. Não te encurvarás diante delas, no caso as imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, alguns desenvolvem o pensamento segundo o qual Deus não só castiga aquele que cometeu o erro, como castiga o filho, o neto e o bisneto. Está escrito. Mas se nós continuarmos a ler o verso seguinte, e aqui nós temos um grande problema em nossas Bíblias, que é a separação em versículos. O que leva erroneamente muitas pessoas a pararem naquele versículo, porque acabou o versículo. E não leio o versículo seguinte, que diz: e o uso de misericórdia. Antes, no 5 dizia, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Verso 5. E o 6 diz, e o uso de misericórdia, ou compaixão, ou graça, ou amor, com milhares
dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é a nossa teologia? A do verso 5 ou a do verso 6? Tem que ser a do 5 e a do 6. Mas boa parte de nós se agarra ao verso 5, que está aqui colocado apenas para fazer um contraponto sobre a graça. O tema que não é o castigo, é a graça. Porque se Deus visita, diz o texto, até a terceira e quarta geração, Ele também visita, Ele também agracia até a 1000ª geração. Quantos anos dá até a quarta geração? Vamos imaginar aí em torno médio de 40 anos, porque uns convivem uma época com a outra, vamos ter aí 160 anos. É a quarta geração. Agora vamos fazer a mesma conta para 1000 gerações. É mais que a história da humanidade. Dá 30.000 anos, 40.000 anos. Se Deus abençoa por 40.000 anos a bondade de um homem em toda a sua descendência, de modo que nós não podemos calcular. Está no verso 6. Mas há muitas pessoas sofrendo por causa do verso 5. E até mesmo fazendo outras pessoas sofrerem por causa do verso 5. Que é só a introdução ao que vem depois, que é o verso 6. É por essa razão que as Bíblias mais recentes não usam mais esses versículos, esses números, embora seja correta a intenção, porque gera em algumas pessoas uma mensagem incompleta. Aí você lê assim, você é pecador, olha a minha situação. Mas o mesmo texto diz que a graça de Deus perdoa os seus pecados, mas você fica só no primeiro. Por exemplo, não é o seu caso aqui, eu só estou ilustrando para entendermos um pouco de como a teologia pode às vezes nos fazer mal. Por essa razão, em nossa igreja, sempre demos ênfase ao estudo bíblico. É onde os textos são estudados na sua inteireza, para que nós possamos compreender e formar, então, uma teologia. Eu já contei aqui que estava tomando um café num bar em Niterói, há muitos anos, quando eu era professor na faculdade lá. E aí chegou-se para mim um garçom chamado Leonel, nunca me esqueci o nome dele, e ele disse, ao 2000 chegarás, mas do 2000 não passarás. Eu disse, onde está escrito isso? Na Bíblia. Não conhece, não? Eu confesso que gastei alguns 20 minutos, mas eu acho que eu não o convenci de que isso não está na Bíblia. Porque ele aprendeu que está. Essa semana eu fui comprar um suco numa casa especializada no assunto, perguntei o nome do rapaz, ele falou Tiago. Ah, Tiago. De onde vem esse nome? Ah, da Bíblia. Nunca leu, não? Aí eu perguntei, do Antigo ou do Novo Testamento? Do Antigo. Foi ótimo que eu tive a oportunidade de explicar um pouquinho a ele o nome dele. Ele não está totalmente errado, porque Tiago é Jacó, é o mesmo nome, um hebraico, outro em grego, mas ele não conhecia essa filigrana. Foi só uma oportunidade também de falar para ele do Evangelho. Claro que o nosso conhecimento, em função de tudo que fazemos aqui, as músicas, as leituras bíblicas, a escola bíblica, o culto, é muito maior do que as pessoas em geral. Mas a pergunta é, será que aquilo que eu creio, que é a minha teologia, tem base nas Escrituras? No conjunto das Escrituras? Porque às vezes se baseia no versículo, o que se chama de uma teologia atomizada, só um pedacinho.
Estou querendo com isso dizer que talvez algumas coisas que nós cremos, Deus não nos disse para crer nelas. Como, por exemplo, o medo de Deus. Nós encontramos uma expressão na Bíblia ao longo dela, chamada o temor de Deus. Essa palavra temor chega no grego como phobos, daí fobia, medo, pavor de Deus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira interpretação que qualquer um de nós faz é: quem tem medo de Deus é sábio. Então, Deus é alguém de quem se tem medo. Nós até usamos, falando de tal, não tem o temor de Deus ou o temor do Senhor, mas nós entendemos o que isso significa. Mas quando uma pessoa ouve soltamente isso, imagina então um Deus terrível. E se você pegar qualquer tentativa de retratar a Deus, ele é absolutamente circunspecto, conspícuo, grave, sério, cara amarrada. Porque nós aprendemos a crer nisso. Mesmo quando nós vemos retratos de Jesus, ele é sério, não tem um sorriso, porque nós aprendemos a representar o Pai e a representar o Filho assim. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos o Deus que fala com Moisés face a face. Quando nós lemos a história da criação, nós vemos que ele vinha passear e conversar com o primeiro casal. Não vinha dar bronca. Ele vinha conversar. E quando nós lemos a história de Jesus, nós o vemos jantando até na casa dos fariseus. Mas por alguma razão, nós acabamos incorporando uma ideia sobre Deus e com isso construímos nossos relacionamentos, nossas profissões, nossos amores e até odiamos em nome de Deus. Quer algo mais contraditório do que alguém odiar em nome de Deus, fazer guerra em nome de Deus? Que num dos momentos maiores dessa revelação, o autor bíblico diz que Deus ama tanto que nós podemos personificá-lo e dizer que Deus é amor. Mas as pessoas fazem guerra em nome desse amor. Eu estou buscando introduzir aqui o tema, o mais difícil de toda a teologia, mas talvez o mais importante como base do que vem depois, que é o tema da Trindade. A Trindade é uma convicção doutrinário-teológica segundo a qual Deus é, não se manifesta apenas, ele é Criador ou Pai, ele é Filho ou Salvador, ele é Espírito Santo ou encorajador. É. Por que é importante esse verbo é? Porque boa parte das pessoas ensina, Hegel fazia isso, que Deus se manifesta. Então você vai ao Antigo Testamento e você encontra um Deus terrível. Bobear, ele te derruba. Mas o meu Deus, já ouvi isso, não é o Deus do Antigo Testamento. O meu Deus é o Deus do Novo Testamento revelado por Jesus. Bonito, porém totalmente falso. Porque Deus é um só. Ele não muda. O Deus, aspas, do Antigo Testamento é, aspas, o mesmo do Novo Testamento. E o mesmo
Jesus, Filho, que está no Novo Testamento, já atuava no Antigo Testamento. Ele não apareceu do nada. Ele já existia. Ele pré-existe a história da humanidade. Está claro isso em Colossenses e Evangelho de João. E de igual modo, Deus criou o mundo como? Pelo seu Espírito, o Espírito Santo. É por isso que logo no comecinho da Bíblia, Deus diz, façamos o homem, no plural. Nós vamos fazer o homem. E aí, seria um nós meramente majestático, ou é um nós existencial, real? Quando nós lemos o resto da Bíblia, nós vemos que Deus sempre é Deus Pai, ou Criador, Deus Filho, ou Messias, ou Salvador, Deus Espírito Santo, ou Consolador, ou Encorajador, e eles estão atuando ao mesmo tempo em toda a Bíblia, como de resto na nossa vida. Mas é mais prático a gente pensar assim. O Deus do Antigo Testamento era aquele que, dos mandamentos, né? Visita até a terceira e quarta geração quem comete algum erro. No Novo Testamento, não. Eu acabei de mostrar que o mesmo Deus que visita até a terceira e quarta geração, visita até a milésima geração. Está no mesmo texto bíblico, separados por um número de versículo. E assim, ao longo do Antigo Testamento, o Deus que nós vemos ali, o Deus Pai, o Deus Criador, em parceria com Deus Espírito Santo, com o Deus Filho, Deus Salvador, o Deus Redentor, atua sempre em conjunto. Porque é uma pessoa só. Por isso a expressão trindade, que você, é claro, não vai encontrar na Bíblia. Mas porque é uma construção teológica, uma maneira de compreender. Eu quero ler um texto para os irmãos, que um dos revisores da Bíblia, para ser da palavra, que estou terminando para enviar à gráfica, disse, Israel, não podemos colocar esse texto na Bíblia, porque aqui dá a ideia que são duas pessoas diferentes. Eu disse, meu amigo, eu não posso fazer nada, está escrito. Atos 7, 54 a 60. Para compreendermos o que é essa trindade, eu começo com esse texto, Atos 7, 54 a 60. Está ali na tela, você pode acompanhar. A história nós conhecemos, né? Ouvindo as palavras de Estevão, os conselheiros do Sinédrio ficaram enraivecidos, berrando contra ele. Estevão, importante aqui, guiado pelo Espírito Santo, uma pessoa da Trindade aqui, certo? Espírito Santo. Estevão, guiado pelo Espírito Santo, olhou para o alto e viu o Pai, segunda pessoa da Trindade. Segundo na sequência aqui, olhou para o Pai. E Jesus, a terceira pessoa mencionada aqui, esse texto é totalmente trinitário. Aqui estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então disse, estou vendo o céu aberto para mim. Jesus está em pé, ao lado do Pai Eterno, esperando por mim. Talvez esse seja o texto, pastora Luzia, mais trinitológico de toda a Bíblia. Porque os três estão em ação e são distintos. Por isso, trindade, alguns preferem triunidade. Mas eu quero trazer um segundo texto, igualmente rico. É o de Apocalipse 5, 8 a 12. Jesus pegou o livro das mãos do Pai Eterno, e imediatamente os seres impressionantes, os ministros, cada um com uma harpa e algumas taças de incenso, curvaram-se diante dele e começaram a cantar um novo hino cuja letra dizia: Tu és digno de pegar o livro e romper os lacres, porque com o sangue que derramaste, resgataste e devolveste para Deus homens e mulheres vindos de todas as partes do mundo, tornando-os todos líderes e pastores para espalhar a graça pela terra toda. Depois vi e ouvia João falando
que em volta da cadeira, ladeada pelos 4 seres impressionantes e pelos 24 ministros, formou-se um coro de incontáveis anjos que passou a cantar outro hino. Sua letra dizia: Jesus, que morreu e ressuscitou, é totalmente digno de receber todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força e também toda a grandeza, toda a glória e todo o louvor. Como a dizer, ele é completamente divino. Meu propósito nesta hora, portanto, é, primeiro, desafiar você a se perguntar se a sua teologia, se o modo como você crê, o modo como você ora, o modo como você se relaciona, o modo como você trabalha, o modo como você pensa e daí derivam suas ações, o modo como você ama, é o modo que leva em conta o que a Bíblia ensina. Esse é o meu propósito, porque às vezes nós aprendemos coisas que Deus não aprova e fazemos até em nome dele, como se ele quisesse que nós fizéssemos isto. É um desafio constante, para sempre em nossa vida, para sermos cuidadosos. Porque eu gosto muito de uma frase de um autor chamado Søren Abbe Kierkegaard, em que ele disse o seguinte: falar de Deus é calar. Calar de Deus é falar. Porque toda nossa fala sobre Deus, vou repetir, toda nossa fala sobre Deus é antropomórfica ou antropomórfica. Morfê, antropo, é a forma de nós falarmos, nós humanos, nós imperfeitos, nós que não somos completos, nós que não somos divinos, nós temos que falar sobre Deus. E como é que nós falamos? Com a forma humana. Por exemplo, um dos textos mais lindos da Bíblia, pelo menos para mim, é o que diz que Deus, quando tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, levou esse povo sob suas asas de águia. Mas Deus não é águia e Deus não tem asas. Mas todos entendemos que é uma metáfora poética para nos mostrar como ele faz. Isto é, o povo de Israel não teve com que se preocupar, porque Deus fez com que voasse nas maiores alturas, protegidos sobre as asas do próprio Deus eterno. É disso que estamos falando. Mas às vezes, a nossa linguagem sobre Deus é antropopática, de patos, sentimento. E às vezes nós colocamos sentimentos que Deus não tem. Por exemplo, a própria Bíblia diz que Deus tem inveja, ou ele é zeloso. Zeloso é um sinônimo para invejoso, ciúme, ele é ciumento. Bem, é uma maneira que a gente tem de se expressar sobre Deus, mas Deus não é ciumento. Porque ele mesmo, quando fala do amor em 1 Coríntios 13, diz que quem ama não tem ciúme. Então Deus não tem ciúme. Mas é uma maneira de dizermos que ele é tão apegado a nós, tão agarrado a nós, tão dedicado a nós, tão compromissado conosco, que a única palavra que nós temos é ciúme ou zeloso. Temos que ter a humildade, então, de reconhecer que nós somos antropomórficos, antropopáticos, e humildemente dizer: meu Deus, é uma forma que eu tenho para te descrever ou me relacionar, mas não esgota aquilo que és. Por isso, Kierkegaard, repito, ele dizia: falar de Deus é calar. E calar sobre Deus é falar. É um convite, portanto, a que nós reflitamos sobre como estamos lidando em nosso modo de pensar e agir com Deus. Que Deus estamos comunicando
aplicando às outras pessoas, aos nossos filhos. Ontem, por exemplo, tivemos aqui o tema da inteligência espiritual, depois os pequenos grupos, discutindo o assunto. Aí surgiu num dos grupos em que eu estava, uma das questões que eu vou mencionar posteriormente, mas a questão, e eu disse o seguinte: se você quer educar o seu filho, não fala assim, vou falar com o pastor, hein? Que é apenas uma projeção de que Deus é representado pelo pastor, e se o pastor souber disso, vai lhe dar uma bronca. O que é que estamos dizendo aos nossos filhos? Que religião não presta. É coisa do medo. E se você pisar na bola, Deus castiga você. Eu vou contar ao pastor, ele é assim com Deus. É a imagem que nós passamos. É disso que eu estou falando, para nós então termos um relacionamento com o Deus eterno que seja saudável, que gere saúde em nós mesmos e nas outras pessoas. E meu outro propósito é mostrar que não procedem alguns ensinos sobre Deus, já mencionei anteriormente um como energia, isso não procede, ou que há na Bíblia diferentes divindades, ou que se complementam, ou até se contradizem, o Deus do Antigo Testamento se contradizem com o Deus do Novo Testamento, porque isso, quando nós lemos a Bíblia toda, abrimos-la toda, não encontra a menor possibilidade de ser real. Mas nós queremos crer naquilo que a Bíblia quer que nós creiamos. Por isso, uma das frases prediletas minhas é a seguinte: na Bíblia, Deus se revela. Como se revelar uma coisa muito técnica, eu prefiro dizer, na Bíblia Deus se mostra. E às vezes aquilo que eu creio sobre Deus não está demonstrado na Bíblia. Talvez em um versículo sozinho, mas que o próximo versículo complementa. Termino dizendo o seguinte: Jesus disse, eu vou voltar a esse texto posteriormente, que ele não veio acabar com os mandamentos do Antigo Testamento. Ele veio cumpri-los. E cumpri-los quer dizer o seguinte: captar qual é a essência desse mandamento e aplicar aos dias de hoje. Porque às vezes nos atemos à letra do Antigo Testamento. Até mesmo citações que não são o pensamento de Deus. Como, por exemplo, na cultura antiga, quem se encontrava com o rei podia morrer, porque viu o rei. E quem se encontrava com a manifestação de Deus podia morrer. Mas isso não é da Bíblia, é o costume da época. Não veio de Deus, e assim muitas outras manifestações. Porque o Deus que se mostra aqui é um Deus de alegria, de paz, de amor, ou quaisquer expressões beneméritas que queiramos usar. Deus é alegria. E essa alegria, diz um outro texto bíblico, tem tantos é a nossa força. Então, quando você for celebrar a próxima ceia do Senhor, seja com alegria. Quando você for orar, seja com alegria. Porque a Bíblia começa assim. Deus criou o mundo e viu que tudo era muito bom. E aí nós, por nossa natureza pecaminosa, começamos a dizer que Deus vê o mundo de um modo que não está demonstrado nas Sagradas Escrituras. É um desafio para mim. E um esforço para compreendermos esse mistério da Trindade. Como é que 3 é 1? Olha como eu usei o verbo aqui. Como é que 3 é 1 e como é que 1 são 3?
Usei de propósito a brincadeira gramatical. Mas esse é um mistério. Mas esse mistério não é para dizer, como eu sou ignorante. Também é, né? Quem pode compreender a Deus, né? Nós somos ignorantes. Mas estamos na jornada, estamos na caminhada. É isso que devemos fazer. E Deus tem alegria de se mostrar como Ele é. E às vezes o que Ele é está em contradição com aquilo que nós imaginamos. Às vezes a religião está em contradição com aquilo que Deus espera de nós. É um desafio para a gente repensar, reorganizar ou solidificar o que é o pensamento de Deus. Eu e o pastor Samir temos conversado muito qual seria a melhor maneira de traduzir temor do Senhor. Que modo isso faz sentido e não transmita uma ideia que é a palavra imediatamente, tanto no grego quanto no hebraico, em uma de suas acepções, de suas possibilidades, que é medo, não seja que nos tome. Porque o resto da Bíblia nos diz que não é para termos medo de Deus. Mas alegria na presença dEle. É meu desejo para essa hora. Eu vou continuar, não sei quanto tempo vou demorar, mas nós vamos continuar meditando, refletindo sobre quem é Deus o Criador, quem é Deus o Salvador, quem é Deus o Encorajador. Vamos ficar em pé. Vou pedir aqui a nossa pastora Luzia para vir aqui, e então nos conceder a bênção apostólica. Em seguida cantaremos uma música preparada especialmente para esse momento. A pastora Luzia é pastora em Vila União, na cidade de Fortaleza, e ela e seu marido nos dão hoje a alegria de nos visitar. Nós queremos então que ela nos despeça aqui com a bênção apostólica. Depois cantaremos encerrando a nossa celebração de amor. Graça e paz, irmãos. Oremos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. 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 Vamos então cantar.